Olá, muito boa tarde. Está começando o Entre Família aqui na TV Novo Tempo, levantando essa bandeira da família, trazendo sempre um tema para ajudar você. Nós nos ajudamos e aprendemos juntos. Quem está aqui do meu lado é ela, Carol Félix. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe. Nossa, que honra entrar na sua casa, sentar no seu sofá e conversar de assuntos muito importantes, viu? Vai recebendo a gente aí com todo carinho. Se essa bateria desse celular tá acabando, faça favor de carregar, porque hoje você vai interagir com a gente. O tema tá demais, hein, Cris? Olha, espetacular. Eu, inclusive, quando ouvi esse termo anos atrás, eu tive um certo preconceito. Eu disse assim, olha, mãe solteira, mãe solo, eu disse, pra que mais um nome? Pra que mais uma nomenclatura? Eu disse, pra que isso? Olha a distância que nós temos do conhecimento, de entender o universo, né? A gente mistura o estado civil com condicionamento de mãe nesse momento que está naquela missão. E tem muitas mães que estão casadas e são mãe solo. Como é que acontece isso, Carol? Gente, vamos descobrir. Tem aqui uma especialista que vai te ajudar a lidar com essas situações aí, viu? E o contexto pandêmico, então? Ixi. Aí toda a sua rede de apoio caiu, né, minha filha? Porque você tinha que pagar, né? Mandar para a escola, mandar para tal lugar, mandar para terapia e agora acabou. E faz o que com tudo isso? Eita, mas não tem quase ninguém, né? Segundo as pesquisas, são só 12 milhões de pessoas vivendo isso. Você fala assim, pessoas. 12 milhões de mães, né? Mães. Aí você imagina multiplicando pelos filhos, coloca vezes 3, uma média, ou 2, de 20 a 30 milhões de pessoas que vivem essa realidade. Então, acontece. E só nos últimos 10 anos, o IBGE falou, uma pesquisa de 2005 a 2015, 1,1 milhão. Então, está aumentando, né, a incidência da mãe, a mãe que governa tudo. E aí tem até um termo que eu achei legal que estava aqui na nossa editorial, que é pães. É aquela mãe que acredita, ou seja, é um contexto aí de que essa mãe seria responsável por ser o pai dessa criança. Será que realmente a mãe ela é responsável por ali fechar esse vácuo, esse espaço que está faltando ali no coração, na mente, no emocional dessa criança? Quais são as responsabilidades dessa mãe? E o que ela tem pego para si que muitas vezes ela pode soltar? Opa, pode ser que você saia um pouco mais leve do programa de hoje. Gente. Você entenda que tem muita coisa que você não é obrigada não, minha filha. E aquela mãe que não tem para quem soltar, não tem avó, não tem tia. Como é que faz, gente? Essa figura dessa mulher que tem que trabalhar 2 turnos, agora está em casa em home office, com os filhos todos, responsabilidade, preconceito social, mas calma. A gente desenhou um quadro e hoje você vai... E tem algumas coisas que a gente fala para a mãe assim, hoje guerreira, será que eu posso falar isso ou não? Você é forte, hein? Chega a dar um negócio ruim, falando, como assim que é o forte? Você é que, vai ver. Quem é que é essa forte força. Aqui? Onde é que é? Cadê? Sou eu aqui que tô aqui? Olha só, e para você que tá aí com esses sentimentos a mil e muitas coisas acontecendo e a pandemia parece que deu errado para todo mundo, eu sei, né? Mas para que você que é mãe solo, com certeza tá passando por situações específicas. Eu quero que você saia desse programa aqui sabendo que você tem uma rede de apoio, que você tem com quem contar e que você pode soltar muita coisa para deixar essa caminhada um pouco mais leve. A gente tem que ser feliz agora, é já, viu? É amanhã não. Pronto, vamos dar jeito. O programa de hoje está espetacular. Inclusive, para você que não entendia esse termo, vai entender muito mais, porque a empatia faz parte do nosso programa. E o que também faz parte é você ficar muito bem informado, então, roda o VT. Entre Família com informações para você, viu? Tudo que é referente aí à Covid-19 no Brasil e no mundo. Hoje nós buscamos reforço ali em Joinville, Santa Catarina, porque alguns alunos ali daquela região, eles estão recebendo aulas aí, aulões, por conta também do Enem, que está bem próximo aí. Você está ligadinho aí nas datas e tal, não sei se você já entrou nessa votação aí para saber quais são as melhores datas do Enem. Mas e quem não tem esse suporte? Quem não tem esse aulão aí? Quem não está numa escola particular que dá todo esse suporte online, como é que faz? Bom, tem solução lá em Santa Catarina, hein? Quem sabe você pode replicar essa ideia aí na sua cidade. Quem vai contar essa história pra gente é Paulo Ribeiro, jornalista, APS, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Olá, Carol, boa tarde. Boa tarde para você, para todas as pessoas que estão assistindo a TV Novo Tempo. E como você disse, é isso aí. O pessoal está bem motivado, animado, realizando esses aulões aí pelo aplicativo Zoom. Esse aplicativo ele ganhou aí muita repercussão, se tornou muito popular e os professores estão utilizando ele para ensinar esses alunos um tema bem importante que a gente está conhecendo bastante, que é sobre pandemia. E esse tema é sempre analisado na perspectiva aí de várias disciplinas, Carol. E agora nem todo mundo tem esse suporte, né, PS? Como é que faz, né? Tem alguma alternativa? Descobriram alguma alternativa aí para quem não tem esse suporte online?
Claro, Carol. Ó, as pessoas assim também, não precisa ter o aplicativo Zoom. As pessoas podem entrar no canal do YouTube do colégio. As aulas ficam ali livres, disponíveis para qualquer estudante da rede pública ou da rede privada, não só aqui do estado de Santa Catarina, mas também de todo o Brasil. E como a internet ela rompe barreiras, pessoas até de outros países podem assistir. É só encontrar lá no canal do colégio que se chama CAGE Saguaçu. Colégio Adventista do Saguaçu no YouTube, as pessoas terão acesso a essas aulas, inclusive que já passaram, elas ficam disponíveis e as pessoas ali também, os alunos terão conhecimento de quando vai acontecer as próximas aulas, Carol. Sensacional, né? Ou seja, você está democratizando a educação mesmo, que é o que a gente precisa. Está passando aqui algumas imagens, né, dos alunos ali se inteirando aí das matérias, enfim, e que isso é muito importante. Que bom que os alunos de escolas públicas também têm acesso, e agora do Brasil todo, porque é só entrar nessa página aí, não importa onde você esteja, consegue esse tipo de conteúdo. Mas fala aqui pra gente, como os alunos têm recebido esse conteúdo, mas neste momento aí na sua região, na região de Santa Catarina, como é que está essa questão do retorno ou não das aulas? Quantos alunos estão à distância nas escolas públicas e particulares? Então, Carol, conversando com um aluno, ele falou, olha, estou muito motivado com esses conteúdos que eu estou recebendo da escola, né? Claro, não é a melhor circunstância, os alunos já estão com saudade da escola, mas devido a essa criatividade, devido à tecnologia, os alunos têm essa possibilidade de ter acesso a esses conteúdos e eles estão motivados, principalmente porque eles acreditam, assim como os professores também do colégio acreditam que essas disciplinas, elas podem sim, esse tema pandemia, pode sim cair no Enem, pode sim cair em questões de vestibulares. E sobre essa questão de quantidade, Carol, muito bem lembrada por você, segundo o INEP, nós temos 1,6 milhão de estudantes da rede pública e privada de ensino aqui em Santa Catarina, segundo esse último censo, então, do INEP. Isso significa que nós temos, então, esse 1,6 milhão aproximadamente de estudantes que estão em casa. E as escolas estão se reinventando, procurando alternativas para alcançar essas pessoas. Os aulões como esse, geralmente eles aconteciam ali presencialmente, mas agora o colégio, então, teve que se adaptar, e não somente para o seu público, né? Mas tendo uma questão social também, levando para todas as pessoas, e é algo que pode beneficiar alunos de rede pública, de redes federais. Não só pode, enfim. E não só pode, como está beneficiando. Muito bem. Paulo, muito obrigada pelas informações. Obrigado você, Carol. Sucesso para vocês aí. Um abraço. Um abraço. Parabéns aí para o pessoal, iniciativa aí de Joinville e Santa Catarina, ampliando, democratizando a educação naquela região para todo o Brasil, viu? Hoje nós estamos falando sobre mães solos. Você está cuidando aí de toda a sua família sozinha, está complicada a situação. Depois do intervalo eu vou te passar um número para você interagir com a gente. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. Esse intervalinho, por exemplo, você achou que é igual aos outros, porque os outros intervalos são 4 minutos. Esse de 30 segundos... É muito rápido. É aquele que pega você abrindo a geladeira, assim, ó. Olha a música. Olha até aquela música. Não dá nem tempo, você já tem que sair correndo para a sala. Gente, vocês me traíram, eu estava vendo bolo. Calma, acostuma. Esse primeiro intervalinho é rápido, os demais dá tempo de ir no banheiro e tal. Agora que não dá tempo aqui de você deixar de ver o programa de hoje, Carol. Não. E esse outra, tema é fantástico. Precisa interagir com a gente. Hoje nós estamos falando sobre mães solos e pode ser que você conheça alguém nessa realidade ou esteja nessa realidade. Conta a sua experiência pra gente. Pode mandar para onde, Cris? Olha só, DDD 12 9 83150249, está passando aqui o WhatsApp, tá? Você não precisa se identificar. Tem alguma dúvida? Porque a gente vai ter uma especialista fera. Você vai ver com o currículo dela aqui, psicóloga, gente. Eu pensei que o seguinte, assim, ó, podia ter umas 3 folhas. Eu vou falar. Tentamos resumir aqui. Podia colocar assim, ó, ela é fera, que deu. Deu, pronto. Então, ó, ela vai estar sentadinha com você aí na sua sala. Então, tira suas dúvidas. Você que vivencia isso, ou você que quer fazer parte de uma rede de apoio, porque é muito importante nesse momento. Então você quer ser uma pessoa ativa e pela simples maneira de aprender junto, né, Carol? Com certeza, viu? Não importa. A gente não precisa estar passando por todas as situações para aprender ou não sobre aquele assunto. E hoje é dia de terapia no Entre Família. Bora lá conversar. Bora nós. Vamos apresentar aqui. E ela que já veio aqui e ela disse que não tinha vindo quando você estava, ela falou né? assim, ó, você entende alguns recados. Ela falou assim, ó, da outra vez você não estava, né? Aqui. Tava mais tranquilo. Assim, não, ela falou assim, ó,
que se você tivesse, talvez eu não retornaria. Que nada, ela é muito querida. Vivian Salas, seja muito bem-vinda, especialista em psicoterapia familiar, é formada em psicologia e teologia, analista em perfil comportamental, especialista. Gente, aí vai, são 5 formações de coaching, só para você ter uma ideia. Gente, Vivian, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Então prepara o coração. O pessoal de casa agora sabe que você é fera, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai abrir, vai quebrar todos os preconceitos, vai ser uma bênção. E agora nós vamos incluir alguém que vivencia isso aí, Carol? É isso mesmo? É já? Então, vamos colocar aqui com a gente, está conectado aqui a história. Deixa eu pegar aqui que eu não estava esperando, que era já nesse segundo, para não errar os nomes aqui, viu? E como eu não estava esperando, quando não estava esperando, eu quis confirmar com você. Era? Aí a gente fez esse antigo. Que é para fazer esse antigo claro, aqui, para ter certeza mesmo. Ter certeza. Kelly Souto, empresária, ela tem uma situação aí de mãe solo, é isso, né? Tamo junto, viu, Kelly? Ela tá aí conectada para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Estou aqui, obrigada pelo convite. Prazer recebê-la, Kelly. A Kelly é empresária e mãe, né? Conta um pouco pra gente como é que é a vida aí com o seu bebê, né? Com o seu filho. Não é mais bebê, né? Não, não é mais bebê. Na verdade, são 2 agora. Pra mãe sempre é bebê, mas tudo bem. Ai, mas eu me vi na situação de mãe solo de supetão. Foi de surpresa mesmo. Eu vim passar férias na casa dos meus pais e no meio das minhas férias, eu me deparei com um divórcio. E o meu bebê tinha uns 4 meses de nascido na época, mais ou menos. E eu não tive tempo para luto, para choro, para dor, porque eu tinha que estar ali para ele. Eu tinha que amamentar, eu tinha que resolver tudo, então assim, eu não tive espaço para o sofrimento. E graças a Deus, eu tenho os meus pais, né? Que foi minha grande rede de apoio mesmo. Tanto que hoje ele tem meu pai como, sim, figura fundamental para a vida dele. Ele escolheu e é o meu pai. E eu não poderia estar mais feliz, né? Porque foi o exemplo que eu tive para a minha vida. E eu tenho certeza que se ele seguir os mesmos exemplos que meus pais me deram, ele vai se dar bem na vida. Que legal. Kelly, primeira coisa que a gente pôde ver em você foi aquela questão, né, de sacudir a poeira e vamos que vamos. E você já mostrou uma rede de apoio bem definida, a referência, né, no qual seus filhos puderam achar e tal. Agora você sabe que em todos os momentos o luto é muito importante, né? Você está ali num féretro, né? Aquela questão do velório e tal. E isso é abrangente para todas as situações. Você teve um pós e um contra. E tem gente que vive o luto depois. Você teve que encarar agora, você teve que encarar 2 situações, né? O distanciamento de um relacionamento, encarar a questão de ser mãe solo, todas as responsabilidades, a questão social e tal. E esse luto chegou depois ou você foi recebendo ele num certo degradê, no meio daquelas emoções? Exatamente, veio tudo misturado. Só que eu tinha que saber lidar com aquilo ali durante o dia, sabe? Tinha horas que eu chorava, que eu me questionava, que eu procurava culpados, os erros de onde partiram, e depois eu já me convencia de que não adiantava, que eu tinha que realmente me erguer e pronto, não tinha outra escolha, outra solução. E o foco era agora meu filho. E era estar bem para ele, estar inteira para ele, de cabeça, de corpo, energia. E foi o que deu para fazer na época, sem tanta experiência, porque realmente quando você se prepara para um divórcio é uma coisa. Quando você é pega de surpresa, você perde o chão. Eu fiquei sem saber o que fazer. E naquele momento a minha reação foi focar no meu filho. E Kelly, quando a gente fala dessa questão de divórcio, é tudo muito complicado,
Mas depois que o divórcio é superado, esse processo todo, vem os desafios de lidar com isso, mesmo com uma rede de apoio. Conta aí pra gente quais foram os seus maiores desafios, mesmo tendo seu pai ali, sendo essa figura paterna para o seu filho. Como é que você lidou com tudo isso? E agora você tem um outro filho, está lidando com a vida, passou o tempo, né? Como é que você lida com todos esses processos? Então, eu acho que eu nunca vou saber lidar 100% com isso. Nunca. Porque eu sabia que o dia que meu filho iria perguntar pelo pai, chegaria. Eu sabia que esse dia ia chegar. Mas eu não queria que chegasse. Porque eu acho que eu ainda não estava preparada para falar de forma que não fosse ofensivo e que ele entendesse que essas situações existem e que não é por causa dele e que ele não é problema, ele nunca foi problema, que ele é uma bênção, que ele foi esperado, foi planejado, foi amado e que, independente dessas coisas todas, o divórcio, a separação entre pai e mãe aconteceu. Meu pai, eu acho que foi a minha grande base nisso tudo, até mesmo por ser pastor. Então, ele me deu esse apoio, tanto como pastor quanto como pai, né? Porque acho que nessa situação, acho que meio que bota de lado, assim, o fato de ser pastor e ele abraça como pai mesmo. E ele disse para mim, vai dar tudo certo. E eu confiei, e acreditei, e deu. E um dia meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, depois de 7 anos que ele não tinha contato com o pai biológico, ele chegou para mim assim e falou, mãe, se meu pai é tão legal, por que vocês se separaram? E aí eu falei para ele, eu sabia que esse momento chegaria. Não sabia que seria assim, tão rápido. Então vamos sentar e vamos conversar. E ali naquele momento eu tive a primeira conversa com ele sobre a situação da separação. E hoje a gente meio que constrói uma coisinha de cada vez, sabe? Todo dia é uma pergunta nova, todo dia é uma dúvida nova. E eu tenho que ficar dizendo para ele que ele não vai deixar de ter um pai porque ele não tem o pai por perto. Até porque ele está tendo um dos maiores presentes que ele poderia ter na vida, que é ter o meu pai, o avô dele. Porque ele tem aquilo que eu nunca tive. Porque eu não tive a chance nem de ficar perto de nenhum dos meus avós e nem de ter o meu pai na minha infância. Eu falei, meu amor, aproveite, curta tudo isso, porque é um presente que você está tendo. Aproveite cada minuto com seu avô, com sua avó. E no dia que seu pai aparecer, você não precisa amar, porque ele disse para mim por palavra, impulso naquele momento, que não gostava do pai dele. E aí eu falei para ele que isso se constrói, mas que ele precisaria construir respeito com o pai. E o amor se conquistaria com o tempo. Agora, e se não chegasse o tempo... Oi. O que a gente vê em você, primeiro que é o seguinte, tem gente que romantiza esse momento depois que passa e dificulta para quem está vivenciando. Então, primeiro que isso ficou bem claro para você. Quando você fala para a gente agora, você não teria necessidade de abrir detalhes e tal. Mas isso é importante para quem está nos acompanhando de ver. Então, quando está claro para você e resolvido em você, você discipulou isso no seu filho. Então, a gente tem uma premissa aqui que é a verdade nesse programa. Então, quando você vive a verdade, falou do teu pai com essa questão, então hoje deu para ver aqui da TV, aqui na nossa sala aqui, o quanto que essa ferida, ela tem alguns resquícios, mas o quanto você lidou com a verdade, né? Então, o ato curativo foi muito importante. O tempo não nos permite, mas obrigado por compartilhar conosco esse quesito, para você ser essa mãezona que você é. Um abraço para o seu papai aí, né? Porque a gente tem que ter uns homens com H maiúsculo, que está em falta hoje em dia, alguns homens com H maiúsculo. E obrigado por ter um pai como o seu aí, que está sendo um ótimo avô. Muito obrigada. Estenda um abração para a sua família, viu, querida?
Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Agora, Carol aqui, né, e Vivian, como está resolvido? Só que a gente sabe que no Brasil, a gente colocou um dado ali de 12 milhões que estão vivenciando esse contexto, que não teve talvez essa rede de apoio, sim, não teve esse time para ter essa cura, ela vivendo luto e peitando, onde todas as mulheres têm que vivenciar, às vezes sem rede de apoio, sem ter uma base psicológica. E às vezes o luto ele precisa ser vivenciado durante todo um processo, né? Então você vai vivendo ele particionado, né? Porque você não entende qual momento você vai parar a sua vida para falar, bom, agora tá tudo bem, posso chorar, agora vou sofrer. Crianças, entrem nessa cápsula do tempo, se congelem, por favor, e vamos seguir a vida. Não tem como, né? Você tem que ir vivendo todas as fases da sua vida e particionando o luto. Acho que agora posso chorar um pouquinho e sofrer. Pronto, agora resolveu, vamos seguindo mais um pouquinho, mais para frente. Qual o impacto disso, né? De você ir deixando esse processo do luto e que ele gera a cura cada vez mais para frente? Bom, é muito importante a gente considerar que nesse processo, quando a mãe ela está nesse momento solo, né? Porque a gente pode abordar vários contextos de mãe. A gente tem a mãe casada, que também pode ser uma mãe solo, a mãe solteira, a mãe divorciada, a mãe viúva. Mas nesse processo aí de vivenciar o luto, é algo muito importante que ela não se descuide, que ela olhe para ela, que ela não se abandone, né? Que ela realmente possa, inclusive nos cuidados de necessidades físicas, inclusive, né? Em relação porque talvez ela queira abraçar, ela pensa, e agora? Meu filho, minha filha, como que eles vão ficar? Acho que essa é a primeira dúvida de uma mãe solo. A preocupação é com os filhos. E, de repente, ela abre mão de si e ela começa a cuidar de tudo, né? E, de repente, necessidades até físicas, como comer, como dormir, que são necessidades basilares para nos manter autorreguláveis, ela deixa. E é por isso que gera depressão, que gera ansiedade. Exatamente. Não tem nada a ver com o fato de, não, essa mulher é mais forte, ó, ela conseguiu lidar. Ou não, essa mulher não é forte, ela não conseguiu lidar, né? Eu sou mãe solo, por exemplo, e quem vê de fora pensa, nossa, tá tudo certo, né? Carol é feliz, é super forte e tal, né? Mas essa nomenclatura força, que depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso, nada mais é um fato, é estrutural, né? Essa ideia de que a mulher precisa ser forte. E ela você não precisa. Você pode chorar, você pode estar em depressão, você pode estar ansiosa, você pode tudo. Sim. Isso aí. Isso vai da sua característica e tudo isso lhe é permitido, né? Sim. Hoje, a mulher está vivendo uma cobrança muito alta, que ela tem que dar conta de tudo. Isso é um movimento que vem há décadas sendo construído e a mulher vem, de certa forma, internalizando esse movimento. Ela vem incorporando esse movimento. Por isso que essa autoconsciência, essa autoanálise, da gente poder se enxergar e ver realmente aonde são os meus limites, né? Até onde eu posso ir. Será que pedir ajuda é dizer que eu fracassei como mãe? Uhum. Não. Então, assim, ter uma rede de apoio. Então, tem várias orientações aí para essa mãe solo, para que a gente possa ajudar, para que fique leve, porque não é um fardo. Eu vejo através dos pacientes que são filhos de mãe solo ou pai solo, que se sentem até culpáveis, né? Assim, eles sentem culpa desse processo, por quê? Porque a mãe está nervosa, o pai está nervoso, porque tem um estresse, a sobrecarga. Então, eles absorvem esse nervosismo dessa mãe e, às vezes, se sente culpado. Porque parece que eu sou um fardo na vida dessa mãe. Porque tá difícil, mas não precisa ser um fardo. Esse Exatamente. É o ponto. Tá difícil, mas não precisa dificultar a situação. Vamos aliviar essa culpa, vamos aliviar esse estresse, esse desespero, que já a culpa já vem com a maternidade. Dizem que é assim, né? Se você é solo ou não, a culpa já vem com a maternidade. Então, vamos aliviar um pouco disso aí. Ainda hoje você vai ter aqui uma dinâmica bem legal para entender de que forma você, rede de apoio, muitas vezes oprime quem é mãe solo só por algumas perguntas, algumas atitudes. Indispensável esse conhecimento para você, viu? Continua com a gente, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Estávamos comentando aqui no intervalo quão bom foi esse primeiro bloco. Deu para entender um pouquinho da Kelly, a Vivian colocando o assunto.
e colocando aqui o nosso coração para aprender. Agora é o seguinte, Carol, independente se for mãe solo, pai solo, tem um desafio muito importante às vezes, que é dar aquela negociada na mesada. Educação financeira. Quando dá esse tema, educação financeira, como é que você faz para lidar aí com essa questão dos filhos, hein? Como é que você negocia a mesada ali? É assim, ó, leva criança, leva pra você não me encher o saco. Ou é aquela mais segurada, né? Ou só se você fizer alguma coisa eu te pago. Como é que funciona esse processo? Bom, hoje você vai ter dicas importantes aqui com o Toninho Tostes, que é o nosso educador financeiro aqui, consultor financeiro, e vai te dar dicas importantes de como lidar com esse processo com crianças e adolescentes, todas as faixas etárias. Uma das nossas responsabilidades como pais é educar os nossos filhos na questão financeira. E um dos principais exercícios, uma das principais ferramentas é a mesada. Vamos falar de vários tipos de mesada que você pode colocar em prática com seus filhos. Confira. Ser pai é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Temos que educar os nossos filhos em todos os aspectos da vida e também na questão financeira. Entre tantos conselhos que ouvimos de educadores financeiros, entra a questão da mesada. Por que a mesada é importante? Porque quando uma criança tem uma mesada, ela já começa a manusear com o dinheiro, começa a se inteirar, a fazer as contas, a saber o valor das coisas. Portanto, mesada é fundamental. Eu vou falar aqui de alguns tipos de mesadas que pessoas que estudaram sobre o tema discorreram, descobriram, colocaram em prática e deu certo. Você pode praticar com seus filhos aquilo que eles chamam de mesada voluntária. É quando você vai dando um pouquinho para o seu filho, ele vai guardando num cofre, numa gaveta, e você pode até ajudar colocando algo mais, incentivando o seu filho a juntar o dinheiro para comprar algo que ele gostaria de ter. Isso é muito importante para que a criança desenvolva a habilidade de esperar o momento certo, sabendo que ela pode juntar um pouquinho de cada vez. Você pode fazer isso e vai trazer um grande benefício para o seu filho em lhe ver que quando se guarda um pouquinho do dinheiro todos os meses ou todas as semanas, você pode adquirir algo que você consegue no futuro. A outra é a mesada econômica. Quando você chega para o filho ou para os filhos, explica para eles quanto está gastando, por exemplo, com água, com energia elétrica, e você vai então dizer para os filhos que vamos todos participar de uma grande corrente para diminuir aquela despesa, e aquilo que for economizado, você vai então entregar para os filhos uma parte, 50%, distribuir entre eles, enfim, estimular as crianças a economizar, um princípio que vai ser desenvolvido e, se for bem desenvolvido, será aplicado por toda uma vida. A outra é a mesada de terceiros. Às vezes as crianças ganham dos tios, dos avós, de amigos, um pequeno valor. Estimular as crianças a guardar parte desse valor. Quem sabe unindo aquela mesada voluntária para que soma-se para adquirir algo no futuro. É bem interessante estimular as crianças a não gastar aquela mesada recebida de terceiros totalmente, mas guardar uma parte para conseguir algo mais. Outros falam da mesada da troca. Às vezes a criança quer um brinquedo novo, mas ela tem um que não usa mais ou que já cansou de brincar com aquele determinado brinquedo. Por que não estimular a criança a trocar esse brinquedo usado com um outro brinquedo usado de um amigo, de um primo, de um familiar, de um vizinho, de um colega da escola? Uma outra mesada muito interessante é chamada mesada financeira. Quanto que o filho gasta com lanche na escola, ou para sair com seus amigos, ou para até sair com os pais, alguma coisa que ele pede para comprar durante o mês? Por que você não pensa assim, em vez de eu ficar pagando tudo para ele, eu ficar dando dinheiro na mão dele, eu vou fazer o cálculo de quanto ele gasta com essas coisas que ele desembolsa com seus amigos quando a gente sai de casa, e dá isto em mesada para ele. E quando sair com os amigos, ele vai pagar da mesada dele, quando for ao mercado, ele vai comprar com o dinheiro dele. É muito importante isso para que a criança desenvolva a habilidade de administrar. A mesada financeira é muito interessante. Você dá o valor e dá a responsabilidade. Por exemplo, você vai fazer o lanche na escola. Você vai então usar da sua mesada. Se a mesada acabar, o lanche da escola não vai ter. A criança vai desenvolver essa habilidade de poder administrar os seus recursos. Tem também a mesada empreendedora. Se o seu filho tem habilidade para alguma coisa, por exemplo, para
gosta de estar na cozinha, cozinhando ou fazer algo interessante, desenvolva habilidade para vender aos seus colegas, seus vizinhos lá na escola. É bem interessante este lucro que ele vai obter, fazer um pequenino investimento e ir conseguindo algo mais em sua vida. E por último, a chamada mesada social. Em muitos casos, a criança quer sair de casa, ir para o shopping, passear, tomar sorvete, fazer um lanche fora, ou quer fazer alguma coisa que tenha um desembolso financeiro. Por que não dizer para esta criança o seguinte: olha, nós gastaríamos tanto para ir no shopping, mas em vez de ir no shopping e gastar com estacionamento, com carro, com lanche, eu vou dar isto para você em dinheiro. E em vez de ir no shopping, nós vamos fazer um passeio no parque, vamos andar pela grama, vamos visitar um museu cuja entrada é gratuita, fazer um programa alternativo e a criança receber uma parte daquilo que seria gasto, reforçando assim aquilo que você dá para os seus filhos todos os meses. Note que esses tipos de mesada, eles fazem com que a criança aprenda a economizar, aprenda a empreender, aprenda a ser mais sustentável, não desperdiçar o que tem em casa. Vários conceitos importantes são desenvolvidos quando esses tipos de mesadas são aplicadas na vida da criança. Por que não fazer a experiência? Se você é pai e tem um filho, você que é mãe e tem um filho, por que não fazer a experiência? E além de entregar uma mesada ao seu filho, lembre-se da fidelidade a Deus na questão do dízimo. Você entrega aquele envelopinho para o seu filho, que ele leva para a igreja para entregar a sua oferta e devolver o seu dízimo, para que ele retire da sua mesada, do seu ganho, os 10% para devolver como dízimo na igreja, como um ato de fidelidade e adoração a Deus. Você estará assim fazendo uma obra completa na educação financeira dos seus filhos. Muito obrigado ao Toninho Tortes, está sempre marcando presença aqui. Gente, essa da mesada, você achou que... Ah, não, o que é esse negócio de mesada pra mim? Pra cima de Moá. Pra cima de mim, quando eu pedi uma mesada, eu ganhei uma cadeirada. É aquele negócio. Mas você viu o quanto a educação financeira, a visibilidade, a administração... Cris, eu queria continuar essa aula aqui na minha casa. Então vamos continuar. Olha só, tá aqui na minha mão, foco para qual aqui? Foco para 3, pode ser? Olha só. Olha que linda revista, Saldo Mais. É um guia prático financeiro. E para você que cuida das finanças em casa, guia prático de graça, aí falou minha língua, gratuitamente, de graça. E nesse guia aqui tem inclusive pequenos administradores, porque você vai falar de economia depois com um adolescente que a vida toda ele só ganhou dinheiro, não soube administrar. Um exemplo, vai fazer um plano. Aí você está solo na sua casa, é só você que economiza, é só você que é cobrado aquela viagem. Coloca todo mundo no plano, quer viajar? Vamos economizar. Você quer sair agora no shopping com a mãe? Agora na pandemia não tem jeito, né? Mas um exemplo, você quer só aquela comida X. Não, se nosso plano é viajar final do ano, todo mundo economiza para depois todo mundo desfrutar. Então vamos fazer o seguinte, você vai ser aquela que vai levar essa informação de graça para sua casa, ligando agora pedindo essa revista. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou mande um WhatsApp para o 12 98244 4449. Vamos fazer o seguinte, todo mundo com a missão de economizar e entender um pouquinho mais das finanças. E agora, Carol, a gente continua falando desse tema que a gente começou muito bem, a história da Kelly, né, o papo aqui com a Vivian, que é expert nessa área, mas tem muita coisa para a gente poder aprender nessa tarde. Com certeza, a gente terminou o bloco passado falando dessa questão de que essa mãe não precisa carregar todo o peso, né? Então, como mãe solos, a gente não precisa o tempo todo dar conta de tudo e carregar esse peso da culpa, né? Fala um pouco pra gente como a gente consegue administrar essa culpa, Vivian, porque parece que com a maternidade já vem a culpa, né? Independente se tá mãe solo, se tá com o esposo, se tem suporte, tá complicado, né? Primeiro, a gente tirar esse estereótipo de que ser mãe solo tem alguma coisa errada, né? Deu errado, eu fracassei. Então, esse estereótipo, por quê? Porque se a mulher se sente culpada, querendo ou não, é porque tem um erro por detrás ali, ela se sente que ela errou. Então, primeira coisa, ela precisa elaborar isso aí. Tá? O que eu errei? Por que eu... Se questionar a sua crença. Porque esse sentimento de culpa, ele corrói e ele trava, deixa a mulher paralisada e ela não consegue avançar nos seus planos, ela não consegue tocar a vida adiante. Por quê? Porque a culpa paralisa, é um sentimento que realmente trava o ser humano.
Tá? Então, primeiro é tirar esse estereótipo. Não tem erro. Não deu certo, não deu certo. Elaborar o porquê não deu certo também, porque muitas vezes a mãe, por não elaborar isso, ela pode até transmitir isso para os filhos. Sem querer, né? Sem, é algo intencional. Inconscientemente. Quantas vezes eu já ouvi de pacientes dizer assim, não, eu não quero casar não. Não quero casar. Mas por que você não quer casar? Não, porque olha, homem só dá problema. Mas quem que falou isso? Não, porque minha mãe, nossa. Aí conta a história de como foi a mãe. Mas às vezes a mãe nem nunca falou diretamente. Mas o filho, a filha absorve essas frustrações ou essa imagem, né, ruim em relação à pessoa, ao parceiro, e aí essa criança futuramente vai ficar ali totalmente vinculada a essa crença que é da mãe. E por isso que é importante a mãe lidar com isso também com ajuda psicológica, né? Exato. Tem uma rede de apoio, você precisa de uma rede de apoio, uma boa terapeuta igual a minha, um beijo aí pra Fer. Eu já mando ela embora 1000 vezes, falo, você tá despedido, você não pode falar isso pra mim, não. Mas aí a gente, juntas, nós vamos lá construindo esse novo ser humano aqui, entendendo esses processos todos. E você tá dando o primeiro passo, que é muito importante, que é compartilhar. Falar sobre o assunto, compartilhar suas experiências e, quem sabe, a sua opinião. E é por isso que nós abrimos esse canal importante, que é o WhatsApp. Informação para você e para nós aqui, recebendo o seu carinho através da sua interação. Pode jogar aí a primeira interação de hoje e quem vai falar para a gente é a Dani Reis. E aí, Dani? Eu sou mãe solo há 5 anos. Tem 2 anos que descobri que meus filhos têm dificuldades cognitivas. Cuide sozinha deles, porque o pai deles não quer saber de nada. Trabalha em casa, como artesanato, mas está difícil conciliar tudo, né? Cuidar da casa, deles, trabalhar ao mesmo tempo. E outras pessoas jogam a culpa na gente quando algo dá errado. Ninguém fala do pai. Desenhou um quadro, talvez, da cobrança, a responsabilidade, trabalho em casa, artesanato, é algo que a gente aprende com a Karina do Canto, que são detalhes, né? E o que acontece? Tem toda a responsabilidade e tem a questão trabalhando ainda em casa, né? Com todo mundo, né? Então, ela foi fazendo aquela lista, né? É a casa, é o trabalho, são as crianças e tal. E se alguma coisa falhar no processo todo, alguém... Nossa, mas parece que você não cuida direito dos seus filhos, parece que você está jogando a culpa no outro, parece que você está... Cara, é muita coisa. Tem alguma coisa de errado, né? Alguma coisa de errado com essa mulher aí, por que ela não resolve? Ninguém fala aí do outro. Não quer dizer que ela não tem ninguém, quer dizer que ela não deu conta. Ela colocou filhos no plural, então quer dizer que são mais de um. E ela desenhou o quadro agora, porque a pandemia, para quem tem mais de um ainda, mãe solo e trabalha em casa, faz o cálculo. Antigamente, já não estava fácil para ela. Ela tinha aquela folga de, olha, meus filhos estão bem, estão na escola, nesse momento eu foco um pouco... Vai para a escola, vai para o curso, vai eu estou focando aqui no artesanato, porque o artesanato, ela, como é um trabalho, ela tem data para entregar, tem um fluxo. Agora imagina, a criançada em casa, você sabe, né, Carol, a responsabilidade agora que as mães absorveram também de ser professoras. Exatamente. Tarefinha que demora... Novo papel. papel. Desenha isso aí. E agora, como é que essa mãe faz para não enlouquecer? Bom, em primeiro lugar, quando ela diz assim que ela está sem ajuda, né? É importante a gente questionar isso. Será que eu estou sem ajuda mesmo? Ou será que eu não quero receber ajuda? Né? É muito importante a gente se confrontar com relação a isso, porque pode acontecer, às vezes, que a mãe, quando ela fica com os filhos, no intuito de protegê-los, no intuito do perigo, de alguma ameaça inconsciente, de que eles sofram danos, perdas, porque ela por si já sofreu. Ou às vezes aquele preconceito que talvez venha de fora, não, eu vou dar conta aqui para mostrar para todo mundo que eu sei dar conta. Exato. Né? Então, aí esse é um também. ponto. Então ela vai abraçando os filhos, né? E também a desconfiança, porque... Será que alguém vai fazer tão bom quanto eu? Ou a desconfiança também, né, de será que um novo parceiro... tem toda uma dificuldade. Então, assim, primeiro é se questionar. Eu quero aceitar ajuda? Porque é um speech importante. Aceite ajuda. Aceite receber essa ajuda. Então, alguém da família, como a
como que ela chama? Kelly. A Kelly trouxe aqui pra gente, né? Pediu um apoio da família, ou dos tios, ou padrinhos, ou amigos. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho rede de apoio aqui, minha família tá longe, né? Então eu não tenho ninguém aqui comigo e tal, tô com as minhas 2 crianças. Aí outro dia lá no prédio eu percebi que todos os dias, tal hora, algumas mães descem para ficar com os filhos. Aí eu cheguei, com toda a minha cara de pau, eu falei, é isso, meu Deus, me ajuda. Mas é isso. Aí eu fui lá e falei, tudo bem, moça, né? Tudo bem, assim, vamos ser amiga, porque assim, você desce tal hora, será que minha filha de 5 anos pode descer com você para brincar? Porque eu tenho que trabalhar, eu não consigo descer com ela. E aí pronto, ela vai, então é assim, amiga, é assim, você entendeu? Não tem o que fazer. E aí muitas vezes agora nessa pandemia, né, todo mundo falava, não, tô com você, tô parceiro, não, imagina, você é forte, querida, imagina, não. Aí você solta, a pessoa não te segura. Também tem, eu sei que é assim também. Eu sei que você está passando. Pode jogar aí mais uma. Não é intervalo, é rapidinho. Vamos agora para o intervalo, não deu tempo, mas a sua interação está passando aqui, nós vamos comentar ela, viu? Segura firme, nós estamos juntos, vai abrindo o coração, daqui a pouquinho a gente vai ler sua interação e tem dinâmica hoje. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. De volta com Entre Família, e nós estamos aqui no cantinho aqui da dinâmica, porque nesse momento você vai descobrir que muitas vezes você ali, ó, deu assim, bola fora. Gente, bola fora, hein? Eu já descobri tanta coisa nesse programa, que já tem tanta bola fora, mas o importante é o seguinte, como o conhecimento nos liberta. Isso. Você não tem que sentir vergonha, passou, tá? A gente falou aquele dia que... Daqui pra frente, pronto, olha, agora eu vou olhar isso de uma forma diferente. E outra... Essas frases são recorrentes, Carol. Recorrentes. Você já falou isso pra mim, eu te perdoo. Fica tranquilo. Tô brincando. Aí, se você falou e repetiu, eu vou falar, assiste lá no ntplay.com, tá? Mães Solos, e não me repita mais isso, por favor. E se você ficou sabendo disso aqui e falou da mesma forma, talvez aí tenha que vir um tratamento. É diferente, mas é outro choque. programa. Não, choque não, imagina. Não. Mas, vamos lá descobrir quais são as frases. E a produção fez aqui bem elaborada, né? Todo um layout. A gente precisava até daquela tambores, pra gente descobrir quais são essas frases. Mas revele a primeira frase para nós, Cris. Muito bem, deixa eu pegar essa. Será que eu sou a pessoa que sempre destrói as dinâmicas. Né? É verdade. Vamos lá, Vamos então. Ver se vai virar primeira meme. frase. Não vai virar, não. Não, né? Muita calma, a gente vai aprendendo com o tempo. Nossa, coitada, gente. Como é que ela dá conta, né? Nessa já se depara com você. Gente, eu tenho orgulho. Olha, eu não vejo. Olha que eu olho pra você, chega a me arrepiar, que dó de você. Você cuida de 2 crianças sozinha. Imagina o apoio. Porque apoio, tipo assim, gente, meu Deus, eu nunca queria viver essa situação. Você vai ajudar alguém de que forma? E às vezes a mãe, ela nem se entendia assim, né? Ela não se percebe. Assim. Isso. Uma vez, quando uma pessoa falou, mas do fundo do coração, ela falou, mas ela tirou lá da alma. Eu pensei, caramba, tipo... Eu tô mal mesmo. Eu tô mal mesmo. Ela tá falando real o que ela tá falando aqui. Porque não é tão saudável você falar isso para alguém que está numa situação... Primeiro, porque não gera empatia, né? Então, assim... O problema é seu. Né? Exatamente. E gera o quê? Um sentimento de quê? De piedade, de como se a pessoa não conseguisse sair... Dessa condição e que ela pudesse fazer algo a respeito. Então, dá ali a pena, a dó, né? Então, as pessoas Quem quer ser fruto de dó, Exatamente. De pena. Então, isso não é um sentimento bom com essa mãe solo. Pelo contrário, é entender, acolher essa dor dela, entender os momentos frágeis dela, mas encorajá-la para que ela avance. Mas esse nossa coitada realmente é uma bola fora mesmo. Bola fora, encoraja com palavras e ações, tá? Que aí é bem melhor. Imagina agora, você que já falou isso aí, eu vou falar pra você, meu Deus, coitada, falando essas coisas e tal. Coitada, né? Não. Ninguém é coitado, fica tranquilo, né? Diria minha avó, né? Coitado é filho de rato que nasce pelado. Nós temos roupa. Boa. Segunda frase aí que pode ser que já saiu da sua boca. Você estava bem intencionado, eu sei. Mas e aí, qual é a frase? Gente, atenção, sou os tambores, segunda frase. Olha aí, você é muito guerreira, eu já falei isso. Você é forte, você é guerreira. Mas me diz uma coisa, será que não tem defesa para essa frase? Eu não entendi bem ainda. Sabe por quê? É a naturalização, é exatamente isso aqui, é a naturalização da sobrecarga. No sentido de, eu não entendia por que quando as pessoas me chamavam, nossa, como você é forte, isso me incomodava. Eu não entendi, por que me incomoda? Um ruído na comunicação. Tipo, por que me incomoda? Eu sou forte, tá tudo bem, é isso, por que me incomoda? Porque parece que você é obrigado. Que foi uma escolha que você fez, né? É uma imposição. Não, você
é forte, que bom que você é forte, porque de outra forma não seria. Isso aí, ó. Exatamente. É o que tem para você, ser Isso, forte. de certa forma, inibe a pessoa que ela encontre as suas próprias fragilidades. E de demonstrar fraqueza, ainda mais para o outro, que todo mundo te acha forte. Exatamente. É. Então, ela vai se fechando, ela vai criando essa máscara social de que está tudo certo, de que ela dá conta, que está tudo bem, opa, estou dando conta do recado. Mas não é bem assim. Então, quando a gente fala isso, a outra pessoa, com certeza, ela vai sentindo que ela não tem nada para trabalhar, ou seja, nada para olhar, nada para pedir ajuda. E aí pode cair no auto-engano, onde a pessoa se sabota o processo dela, onde ela pode acolher a parte frágil dela, as limitações dela, o que ela não dá conta, pedir ajuda, terceirizar alguma coisa, alguma tarefa, seja lá, fulano, você pode fazer compra, você pode, qualquer coisa trivial do dia, né? Ela não, eu sou guerreira, tem que então lavar deixa eu colocar... o arroz, tem que lavar minha roupa, lavar a criança, Isso. tem que... Né? Então, ela acredita que ela tem uma capa de guerreira, né? E isso a gente sabe que é só nos filmes, né? Super-heróis na vida. Eu li até uma personalidade, acho que é a Cissa Guimarães, ela falou o seguinte, olha, eu não gosto quando as pessoas falam que eu superei a morte do filho. Como se tivesse passado. Como se passou. Não, olha, e outra, isso ficou impresso na sociedade, não fala isso para uma mãe que perdeu o filho. Que isso? Por mais boa vontade que você tenha. Então, eu li uma matéria falando sobre, inclusive, emoções venenosas, e estava lá a frase dela que me chamou muita atenção. Aí, não gerou empatia, você pegou uma frase pronta, de um contexto cultural, e jogou em cima de uma mãe uma superação da morte de um filho. E a gente percebeu, por exemplo, no primeiro bloco, nós tivemos a Kelly aqui. E a gente percebeu a força que ela tem, como ela tem rede de apoio e tal, mas ela falou, eu ainda estou lidando com o processo. Né? Assim como você lidou, como você decidiu fazer, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas nem todo mundo é como você que faz assim. Não, tipo, não é como... Isso é eu não muito escolho importante. fazer nada, eu sou assim, a situação é essa, logo vou agir desta forma. E aí o que a gente consegue é ir mudando essas atitudes conforme o tempo, né? Exatamente, conforme o tempo. Conforme o Porque tempo. é um processo, não é um evento. É um processo. É um processo. Leva tempo. Nesse processo eu vou aqui revelar outra frase, porque você viu que o nosso tema aqui é forte, né? Dá vontade de cada situação a gente cada vez mais mergulhar para poder entender um pouquinho mais. Vamos a mais uma frase especial aqui na nossa tarde, que você vai eliminar do seu vocabulário. É ótimo, eu recebi essa frase essa semana. Mas cadê o seu filho? Sem comentário. Vou fazer só uma comparação. Você pergunta para o pai isso? Você pergunta para um pai, cadê o seu filho? Será que alguém está perguntando para o pai, ué, cadê seus filhos? Você está aqui sozinho, né? Não. Mas para a mulher é embutido no pacote. Mas cadê seu filho? Está com você? Não está? Como é que... Não, meus filhos, inclusive, eu coloquei no saco de lixo preto e amarrei. Não. Sim, eles estão comigo, tá bem, tá tudo bem, tá? Fica tranquilo, não precisa chamar assistente social. E aí é mais ou menos nesse nível, né? Porque essa mãe, ela precisa sempre ter essa resposta na ponta da língua. Exatamente, porque cria uma atitude aqui defensiva, né? Porque a pessoa, quando ela entende, cadê seu filho? Cadê seu filho? Eu estou fazendo alguma coisa de errado. Vem intrometer aqui na minha vida, perguntando cadê meu filho? Quem é você, né, na fila do pão? Então... Boa. Ainda bem que foi a Vivian que falou. Depois fala, é só o Cris e a Carol que fala essa frase, tá aí, ó. Quem é você na fila do pão? Frase da Vivian. Eu vou te dar aqui essa mensalidade escolar e na sequência eu te respondo onde ele tá. Faz o seguinte, vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica assim, muito elegante e tal. Assim, você fica procurando alguma coisa, aí a pessoa, o que foi? Não, tô procurando uma enxada, você quer capinar? Tô brincando. Mas é uma tem bola que levar fora, com humor, porque é uma bola fora. E a gente, o tempo todo, né? Se você está sozinho, mas cadê seu filho? Quer dizer, onde você deixou ele? Tá bem cuidado? Como é que é? Não, mas elas ficam aonde? Ficam com quem? Cara, né? Agora, mas que é uma curiosidade, é uma forma de talvez cuidado, preocupação. Não. Pode ser. Mas as pessoas devem tomar cuidado, porque esses vícios de linguagem realmente podem detonar um momento super especial que você está encontrando com a tua amiga e tal. De repente você manda essa bola fora. Imagina o seguinte, imagina o seguinte, ó, a mãe já está com aquele saco nas costas aqui, né? Aí você passa com esses vícios de linguagem, coloca um tijolinho aqui, opa, leva mais um pouquinho. Mais um tijolinho. Para ela. E porque mãe já sai, eu tô falando mãe de um modo geral agora, né? Tirando a nomenclatura solo, né? Quando uma mãe sai para fazer algo para si,
ela já vai pensando nos filhos, né? Você já sai pensando, nossa, será que dá tudo certo? E a babá, será que organizou? Deu uma mamadeira? Gente, se ela colocar 35 segundos na mamadeira, vai queimar a boca do meu filho. Então, no micro-ondas. Tudo, né? Pensa nos detalhes. Aí vem né? alguém... Será que eu fechei a janela para não entrar aquele pernilongo? Será que... Não, e outra, aquele remédio, sabe aquela... Eu lavo sempre a tampinha e tem que ser assim, né? Aí quando ela sai, encontra com alguém e fala, cadê seu filho? Onde você deixa? Tipo, dá essa impressão que a pessoa tá... Cadê essa criança Essa aí? cobrança social, né? Cobrança social. O interessante, ao invés de fazer isso, como é que você está? Como é que você Como é que foi está? teu Que dia? bom ver você. Vamos falar das emoções, né? É isso Vamos aí. falar das emoções Toma que esse está faltando chocolate para você isso. levar para suas crianças, que não Isso, importa onde para estejam. Ou, por exemplo, ninguém pergunta como é que estão os meus boletos. Ninguém faz assim, e aí, Cris, como é que tá? As contas Quer deram... dar um pouquinho para como é mim que e tal? Por favor, vamos revelar mais uma frase Vai lá, aqui? nossa última Vamos frase lá, nossa aqui. última frase. Teriam mais, com certeza. Mas a gente Teria. colocou pilares essenciais aqui. Olha Essa que frase. cara é ótima. Essa carinha é Ele ótima. precisa de um pai. Ele precisa de um pai. E aí, Carol? E aí, Vivian? É no sentido de que, assim, você não está querendo dar um pai para essa criança. Quando é que você vai resolver sua vida? Você não quer que seus filhos tenham um pai, é isso? Né? Como você vai no shopping, compra um tênis e aí você vai lá e compra um pai. Tem um aplicativo agora, tem um aplicativo de pai e Você tal. compra um pai, você chega lá no shopping e fala assim, eu quero esse pai, 1,90 m, por favor, bem negro, ok, ganha tanto, X, pronto, ok, pode vir. Um pai. Gente, que loucura! Quer dizer, essa mãe, ela não quer dar um pai para o filho. É outra demanda, é outra cobrança, né? E aqui é importante a gente entender que realmente é um processo. Geralmente as mães solo, elas esperam os filhos ter a sua independência para começar realmente, passar pelo... Porque aí é todo um processo depois, né? Quando os filhos já estão grandes, já se cuidam, e aí ela realmente possa se interessar por outra pessoa colocar. Ou se olhar no espelho pela primeira vez. Sim, né? e também conseguir se a arrumar. sua própria companhia. Entender que, né? Nossa, eu sou mulher, além de mãe e profissional, né? É isso. Então, eu acho que é o processo de cada um. É um processo de cada um. Então, tem mães que vão, às vezes não, no momento que estão os filhos, às vezes depois, quando os filhos já vão para a faculdade, já estão, né, dando conta do recado sozinho. Então, aí ela realmente tem essa vontade de procurar outra pessoa. Tem outras que não se sentem seguras ainda. Eu não vou trazer uma pessoa para ser o pai dos meus filhos, eu não me sinto segura. E está tudo bem. O mais importante, gente, no campo das emoções é respeitar as emoções. Porque tudo que viola, tudo que vem contra o nosso campo emocional, agride, não faz bem, né? Então, todas essas frases aqui são formas de se preocupar, mas ao invés de se preocupar, é importante dar atenção. Então, trocar a preocupação por atenção. Isso é importante. Então, ao invés de ficar falando, né, essas frases... E essas frases, se você observar, essas frases, uma criança, né, o filho próximo de você, ele vai se inserindo nessas frases. Coitado porque você cuida dos 2 filhos sozinho, o filho é o peso. Por que você é muito guerreira? Porque você dá conta de tudo sozinha, o filho é o peso. Sim. Cadê seu filho? Ele é um peso, ele precisa de um pai, tudo é o filho. Carol... Quer dizer, você está construindo nessa criança que está perto dessa mãe a visão de que, de fato, ele é um fardo, o filho é um fardo, vai se você não aumentando tiver mais coisa. ainda, Isso que eu essa ia fazer. maternidade fica poluindo. A Vivian colocou, de repente você pega uma pessoa, eu não acredito, não quero casar. Aí o que acontece? Mas eu não falei nada para o meu filho. Mas aí o que acontece? Tem uma rede de apoio contaminada. Tem a sociedade que coloca esses gestos especiais aí. Então, e a ideia agora é, com certeza, não apontar o dedo para você também. Ninguém está apontando o dedo nenhum. Não. A ideia é ajudar você a aprender juntos. É o seguinte, Carol, a gente precisa de um reforço, porque a gente prometeu aqui... Não, porque nós estamos falando bastante, mas você que é de casa tem que falar. Dê um jeito com esse povo, dê um jeito com esse povo, que eu vou tomar uma aguinha, você vai jantar com o povo lá. Ô, Vívia, vamos ficar aqui na TV? Vamos. Porque o pessoal de casa está falando e nós vamos responder aí quais são as indagações de quem está em casa, contando a sua experiência, abrindo o coração. Pode falar, a nossa interação aqui rolando na tela do Entre Família, nesse assunto que dá o que falar. E quem vai falar aqui é o Daniel, hein? De Anápolis. Como fica para o homem que não tem filhos entrar num casamento no qual a mulher já tem 3 crianças, não me sentir seguro? Como devo me preparar para esta situação? Daniel está ali, ó, acho que não está seguro. Não está seguro. Mas está envolvido com a pessoa, está gostando, mas a segurança, né?
Essa questão da segurança é algo que ele já está inseguro, é algo dele. Sim. Então é importante, não é a pessoa ou os filhos que vai atribuir segurança a ele. Ah, então a insegurança não está no fato dela ter filhos, Exato. mas nele mesmo. É nele Entendi. mesmo. Então é muito importante aqui que ele se questione o que de fato me deixa inseguro. Que ele possa fazer uma análise, se fazer perguntas para ele perceber. É um contexto X, de repente, onde ele precisa tomar frente, liderar, ele se sente inseguro, que ele possa identificar os gatilhos. Aonde que desperta essa insegurança? Traz insegurança, né? Essa Qual angústia medo? para que ele possa avançar e essa relação prospere. É isso aí, Daniel. Dicas aqui do coração para você, viu? Alex falando, os homens estão que estão, hein? De São Paulo, olha, me identifiquei com o que foi falado no programa. Já me deparei com a minha filha de 4 anos falando sobre não querer casar ou namorar por falar que homem é complicado. Hoje estou noivo e na busca pela guarda, né? Devido a situações que acabam não sendo boa para ela, né? Eu acho que ele quer a guarda da filha, pelo que eu entendi. Sim. E porque a filha, ela tem uma visão errada do que é o homem, acho que pelo contexto que eles vivem hoje, separados da mãe da filha, enfim. Exatamente. Ele está em busca agora desse resgate, né? Dessa guarda para ficar próximo da filha. Excelente. Parabéns, viu, Alex? Vanessa falando aqui, olha, estou em processo de me levantar nessa luta. Tenho 2 meninos e trabalho à noite. Faço aula com os meninos de manhã, mas quando durmo e não faço, né, me culpo. Não dou conta e acho que a situação é muito difícil. Quer dizer, essa mãe ela já trabalha a noite toda, pelo que eu entendi, trabalha à noite. Chega de manhã, ela precisa estar acordada para fazer aula com as crianças. E ela não faz e se culpa. Quando o corpo dela fala, você vai apagar para descansar um pouco. Exatamente. Primeira questão que me chamou a atenção aqui é essa palavra, luta. Né? É luta. Essa luta, né? Então, realmente está pesado para a Vanessa. E a única questão de acabar uma guerra é como? Da gente se desarmar, né? Então, assim, se está lutando é porque ela ainda está armada. Então, é muito importante que ela perceba aonde que ela talvez está se penalizando, esse sentimento de culpa, que ela possa ser mais leve. Que ela realmente aí terceirize, procure ajuda, faça terapia, para que as coisas possam ir avançando na vida dela. Precisa, porque isso aqui né? paralisa. A culpa e esse sentimento de luta traz nervosismo, irritação, briga familiar com os filhos. Então, assim, e nem ela está se poupando, né? Aqui trabalha à noite, mas aí quando quando ela dorme que ela sente culpa. Então, até quando dorme, tá? O sono dela está sendo... Vanessa, vou falar uma coisa para você. Para com isso, relaxa. Se você tiver que dormir, tem que dormir. Terceiriza essas crianças. Eu sei que a gente está em período de pandemia, eu sei que você está passando, eu estou passando isso também, mas às vezes a gente precisa terceirizar. Faz como eu fiz, eu já fui até para quem eu não conheço, estou assim, nesse nível. Exatamente. Rose Reis, falando lá de Aracaju, olha, me divorciei aos 20 anos. Fiquei com uma filha de 18 meses e grávida de um menino. Ergui a cabeça e segui minha vida. Li muito sobre psicologia familiar, pedi a Deus sabedoria e domínio próprio e criei meus filhos. Foram 17 anos sozinha. A gente nunca poderá ocupar o lugar de um pai, mas eu me propus a ser a melhor mãe e sinto orgulho das minhas conquistas. Que bom. Há 11 anos casei novamente e hoje tenho 2 netinhas. Que história! Fantástica, né, Carol? Parabéns, Rose. Parabéns, eu acho que é isso mesmo, né? Essa coisa de que ela se orgulha do que ela fez. Eu acho que essas mães precisam desse processo. Sim, né? E outra coisa, a questão que ela se propôs a dar o melhor dela. E então ela não precisa ser, ela não foi mãe. Isso, né? porque é um peso a mais, É um peso a mais. Você já é mãe, agora tem que ser o pai, tem que ser a professora. Não, ela foi a mãe a melhor que ela conseguiu ser. E isso já é suficiente. Suficientemente boa, é isso. É isso que a gente vai ser para os nossos filhos, viu? Não tem como ser tudo, não. O intervalo é rapidinho, esse programa está especial. Você está falando, daqui a pouco a gente vai te ouvir, viu? É bem rápido e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. O assunto hoje está muito bacana. A gente vai quebrando esse preconceito, a empatia, né, para todas as situações, viu? E olha só, independentemente do que aconteceu aí na sua vida, no relacionamento, como é bom a gente ter um lugar para voltar.
construir também, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, meu pai falou que a gente tem que ter duas vontades, eu achei muito importante, né? Vontade de trabalhar, você tem que ter essa vontade e tem que ter uma vontade de ir para casa. Se uma dessas vontades passar, avalia, porque o negócio aí tem que avaliar, porque você não está indo para o trabalho por quê? Você não tem vontade? Você não tem vontade de voltar para casa? Olha aí, é simples, mas é inciso. Então a família tem que ser o aconchego. E a gente não estava falando no bloco passado que a gente não pode ter uma rede de apoio furada. Mas, Cris, um negócio que não está legal, a gente não está se ajudando mais. E nessa pandemia eu descobri que a gente não está tão unido assim. Calma, nem tudo está perdido. Eu quero enviar para sua casa um presente. Você deixa ou não? Cris, eu quero. Que presente é esse? Olha aqui na minha mão. Essa revista fantástica que a gente não cansa de oferecer para você, que é a revista Entre Família. Aqui tem temas especiais, tá bom? A Vivian falou pra gente aqui, dialogar, tem que conversar, tem que externar isso aí. Por mais que você sabe que o filho está passando por alguma coisa, você tem que conversar com ele. Mas aí tá evidente que o meu esposo está passando, tem que colocar para fora, saber o que está acontecendo. Tem dificuldade? Diálogo, tem aqui nessa revista também. Emoções venenosas, de repente tem que dar nome para as coisas. Não, eu tô sentindo um negócio aqui que é negócio que é dor de barriga, o que é? Então, ele tem que colocar nome nas coisas, está com dificuldade. Vamos buscar informações, até para você depois buscar uma terapia. Vamos embora então. Cris, eu quero essa revista quanto? Que eu já te falei que não tem custo nenhum, já foi paga pelos Anjos da Esperança. Liga 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode também pedir através do nosso WhatsApp, que vai passar aqui embaixo também, eu vou falar para você, que é o 129 8244 4449. É muito 4, eu vou repetir para você. 129 8244 4449. Revista Entre Família. E aqui Entre Família, a gente ouve você, o povo participa, o pessoal de casa é fantástico. A Vivian está aqui para nos ajudar, né, Carol? Não falta nada, né? Não falta nada. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Você interagindo aí com a gente de casa, falando aí, abrindo o coração. Nós estamos aqui para te ouvir também, viu? Gostamos da sua interação. É por isso que pode jogar aí nossa interação na tela. E quem vai falar para a gente agora é a Beth, de Vitória, Espírito Santo. Olha, sou mãe. Olha, mesmo quando eu tinha marido, fazia praticamente os dois papéis. E hoje tenho 2 filhos casados e um solteiro que mora comigo. Parabéns, hein, Beth? E a Beth, ela falou de um termo, mas ela também falou dessa questão de ser mãe solo dentro do casamento. Aí é onde tá muito comum isso, né? Da mulher não se dar conta que ela está se responsabilizando por tudo, né? E aí nós temos algumas formas da gente investigar o porquê disso, né? Às vezes essa mulher é porque ela já tem no perfil dela essa centralização de poder, onde eu domino tudo. Eu domino, eu que vou fazer a compra, eu que trabalho, eu que vejo os filhos, eu que vou na reunião de pais, eu que... Então ela quer centralizar o poder sobre ela. Então isso é um ponto para ela poder descentralizar. Isso é um trabalho a ser feito, é um processo, né? Por outro lado, a gente pode ter também, às vezes, um pai ausente, um pai negligente, onde a mãe constata que, poxa, tá vendo? Foi eu ter saído e tal, olha aí, voltei e não fez direito. Que não tem a ver com a presença dele, mas o fato dele estar sempre distante mesmo estando ali. Ele está presente fisicamente, mas ele está ausente emocionalmente com os filhos. Então, ele não sabe quando é reunião de pais, ele não sabe se o filho tem alguma dificuldade, qual matéria, enfim, coisas simples dos filhos, né? Qual é o melhor amiguinho, enfim. Quantas vezes, eu gosto de fazer essas perguntas para os pais, qual é a brincadeira preferida da sua filhinha? O pai trava, às vezes não sabe. Pergunta simples, né? Que deveria conhecer da sua filha, não sabe. Então, assim, por quê? Porque às vezes falta conexão emocional. Então, assim, é muito importante. Pode ser por esse motivo, aí a mulher constata que, de fato, ela que tem que representar esse pai, mas o ideal para a sanidade mental, emocional, é que você só cumpra o seu papel de mãe. Que você faça bem o seu papel de mãe, e isso já é o melhor. E se você tá bem, né? A minha terapeuta, ela sempre fala muito disso, né? Se você tá bem, seu filho fica bem.
Fica tranquilo, se você está bem, seu filho fica bem. Por isso a gente está falando aqui, nós falamos aqui nos intervalos, é importante que você busque ajuda psicológica profissional, um terapeuta. Aproveita que nesse período de pandemia, os psicólogos assim, ó, ficaram assim, coração tão abertos e começaram a lançar um monte de plataformas para atendimento online gratuito. Fique esperto. Eu não tô boba não, viu? Eu tô só aqui anotando tudo que é mais de graça aí na pandemia aqui, ó. Tô aqui anotando, pegando tudo aí, viu? Fique esperto e busca aí informações para você. Mais interação aqui na nossa telinha, porque você está falando, nós estamos aqui para te ouvir, viu? Pode jogar aí nossa interação nessa tarde. Quem está falando é a Rose, Espírito Santo, mandando ver. Oi, Rose. E aí? Sou mãe solo. Fui pega de surpresa. Olha, foi o mesmo quesito da Kelly, que é a nossa personagem de hoje. Eu nunca imaginei que seria abandonada. E o pior, ver minhas filhas serem abandonadas pelo pai que elas tinham como herói. Aquela referência, olha aí. Passei por muitas dificuldades, mas com a ajuda do Pai do Céu, consegui ver minhas filhas crescidas, casadas e felizes. Ser mãe solo não dá tempo para chorar. É limpar as lágrimas, arregaçar as mangas e ir à luta. Olha aí, de repente tinha uma personalidade, né? Ver o pai como um herói. O que acontece? A mãe naquele momento, eu senti dessa mãe aí que ela não estava de início preocupada com a própria dor, mas a dor de ver a dor. Que é esse papel das de mãe. Filhas. É. A dor de Exatamente. É a primeira preocupação, né? Primeira. De ver os filhos ali sofrendo. Então, assim, ela conseguiu realmente dar conta, né? De conduzir essas filhas, hoje estão bem. Mas esse processo realmente é, como ela disse, de choro. Ela experimentou, ela vivenciou. Ela realmente fez essa retroalimentação, higienização das emoções, porque isso é muito importante. Engolir, guardar os ressentimentos, os sentimentos. Por isso que a terapia é tão importante. Não fazer essa exposição. Se você percebe, mãe, que está nos assistindo, que as suas emoções são fora do controle, que já realmente está fora do teu controle, é imediato ajuda. E porque às vezes os filhos absorvem. A gente tem uma interpretação errada do colocar para fora, né? Então, muitas vezes, por conta das redes sociais, eu não guardo nada porque senão eu vou ficar doente, imagina, é isso mesmo, eu tenho que falar, eu tenho muitos problemas. E aí você vai, textão no Facebook, vai se expondo e vai sendo julgada e vai piorando sua situação. Não é disposição que nós estamos falando aqui. Então, quando a gente está falando que você precisa abrir o coração, também não é para qualquer pessoa que estiver andando para a rua, né? Exatamente. A gente precisa realmente saber para quem a gente está falando, com quem, apoio espiritual, né? Sua referência espiritual, sua referência profissional psicológica são importantíssimas para você lidar com esse processo. Mais uma interação aqui na tela, aqui. E o pessoal falando bastante lá da sua terra, Cris. Olha aí, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a capital dos gaúchos. Olha, fui mãe solo, criei minha filha na creche, trabalhando fora. Sempre me referia a ela como o maior presente de Deus. Eu acho que nesse Cláudio, a questão da Claudete ali, ela está falando o seguinte, ela tinha um propósito. É o que você falou no intervalo. Eu não me encolhi diante de um problema. Não é fácil, a gente não está minimizando dor de ninguém. Mas o que acontece? Eu estou carregando outra vez, porque se compara, a minha irmã não, está com casamento. A minha vizinha está. Esquece. Ou uma outra mãe solo outra que mãe, está bem. Que está bem. Não, é você, a sua dor e a sua questão. Mas, independentemente disso, existe um propósito maior que toda mãe tem, que é os filhos, é se reguer por isso e tal. Eu acho que esse passo, né? E esse passo da maternidade em si, né? De saber que é o processo da maternidade. A gente só é mãe através dos filhos. Se não fossem eles, a gente jamais experimentaria esse papel. Então, assim, é realmente não encarar isso como um peso. É realmente olhar essa relação com os filhos, é poder recomeçar com eles. Outro ponto importante também, essa questão de quando centraliza muito e poupa muito, protege muito os filhos, pode atribuir insegurança para os filhos. Então, também começar a fazer eles participarem, dar a eles responsabilidades, para que eles também se sintam coparticipativos na família. Né? E cada família tem uma estrutura diferente, por isso os filhos precisam também desenvolver papéis isso amadurece. Diferentes. Não é o vizinho, não é o ciclano, não é o beltrano, é com você, viu? Olha, mas esse programa foi muito especial, importante. Muito obrigada, Vivian, por compartilhar aqui seu conhecimento com a gente, por falar, por rir, por falar a verdade e dar o suporte que as nossas mães Eu aí agradeço precisam. o convite de vocês, viu? Foi muito bom estar aqui hoje.
Muito bom. Excelente programa, viu? Mas a gente não acaba assim não acabamos assim não, viu? Porque tem um pai, esse sim é aquele pai que não falha, hein? E é o Pai do céu, é isso mesmo, pastor? Tem um pai na Bíblia que a gente pode sempre se colocar à disposição, colocar os nossos problemas à disposição dele? Sempre, Carol, sempre a gente pode colocar nas mãos de Deus a nossa vida, porque Ele diz a palavra, tem cuidado de nós. Agora, diante do programa Mãe Solo, você sabe que tem na Bíblia uma mãe, e eu encontrei uma, que é solo na Bíblia. O nome dela é Agar, e ela é uma serva de Sara, e ela tem um filho de Abraão. Devido à cultura e devido àquele momento em que Abraão e Sara viviam, e está ali na Bíblia, eles tiveram um filho junto com junto com Agar, Abraão e Agar. O nome do filho é Ismael. Chega um momento em que a Bíblia relata, em Gênesis, que Agar é enviada de volta para sua terra. E a Bíblia diz assim que ela levou pão, e também um odre de água, ou uma vasilha com água, e foi no caminho do deserto. Quando ela estava passando, essa mãe solo, passando no meio do deserto, acabou a água e acabou a comida também. Ela se sentou e colocou o menino, a Bíblia até dá um detalhe muito legal, a um tiro de pedra, embaixo de um arbusto, e sentou-se longe do menino para chorar, porque mãe solo também chora, mãe solo também sofre. Mãe solo também se sente vulnerável, e a gente viu tudo isso hoje aqui no Entre Família. Agora, quando ela chorou, derramou as suas lágrimas, cheia de preocupação quanto ao futuro do menino, porque mãe que é mãe se preocupa com o futuro dos filhos, e ela chorou. Do céu, há uma aparição na Bíblia de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus vem à terra para consolar Agar. E até foi falado aí no programa, tem hora que mãe solo tem que trocar a preocupação pela esperança. E foi esse o recado do céu. Troque a preocupação por esperança. E eu quero ler aqui na minha Bíblia, Gênesis 21, verso 17, e diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse... Esse anjo é Jesus. Que tens, Agar? Não temas. Tipo assim, troque a preocupação pela esperança, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Mas antes de ouvir a voz do menino, Deus ouviu a voz da mãe solo. Se você é mãe ou pai solo, Deus ouve a sua voz. Deus ouve o seu clamor e Ele responde a sua oração. Sabe o que Deus falou para Agar? É o que eu quero falar para você. Ele falou assim, teu filho vai ter um grande futuro. Continue sendo quem você é, dependa de mim, e o teu filho vai ter um grande futuro. Mães solo, Deus é com você. Mãe solo, teu filho tem um futuro grandioso. Quando? Quando você continuar e escolher depender dele. Por isso, troque a preocupação pela esperança. Amém, é isso mesmo. Como é bom a gente ter essa certeza, viu? De que Deus vai estar sempre ao nosso lado, independente daquilo que você esteja passando. Essa é a maior dica que você podia tirar desse programa. Se você não entendeu nada do que a gente falou hoje, busque a Deus, busque em oração e todos os problemas vão desaparecendo no meio do caminho, viu? Mas o programa está acabando, não fica triste não, porque amanhã tem mais Entre Família, viu? Vamos falar sobre os benefícios dos idosos e também dos deficientes. Você sabia que existe um benefício específico para os idosos e deficientes? Muitas vezes você está por fora disso aí, né? Não tem aí uma noção de direito e tal, pois amanhã nós vamos ter aqui um advogado para te ajudar a compreender mais sobre esse assunto. Quanto é esse benefício? Como eu posso recorrer? Quem está por dentro disso aí? E se eu sou um cuidador, eu consigo acionar esse benefício? Qual é esse benefício? Todas essas perguntas vão ser respondidas, Cris, amanhã aqui no Entre Família, viu? Com certeza. E hoje você continua tendo benefício, já teve o Entre Família, mas vai ter o Vida e Saúde. Como é que está a questão digital na sua casa? Intoxicação digital. Vamos dar jeito, não é verdade, Teru? Boa tarde.
Boa tarde, vamos dar jeito, vamos mostrar algumas dicas, o que pode ser feito, o que precisa ser analisado. A gente não pode baixar a guarda, viu, Cris? Porque os nossos filhos, a nossa família são os tesouros mais preciosos que a gente tem, então a gente precisa cuidar. E além disso, hoje eu estou muito animada porque começa um novo episódio aqui de atividade física, só que vai ser Pilates. E para quem tem o sonho de fazer Pilates, mas não deu ainda, tá com a grana curta, vai ser Pilates em casa aqui no Vida e Saúde hoje. Muito bem, hein? Mas tem exercício físico, mas também tem receitinha que eu sei. Tem sim. Bolo de fubá com laranja é a receita para vocês ficarem com água na boca, mas não ficarem só aí nessa água na boca, partirem para ação e fazerem em casa junto comigo aqui. É hoje no Vida e Saúde, você não pode perder. Obrigada, Teru. Até mais. Até mais. Daqui a pouquinho aí no Vida e Saúde, olha, receitinha de fubá. Pilates. Pilates. Olha, só que é o seguinte, tem que se organizar. Não vai pegar esse bolo e vai comer na bola de Pilates. Não, cada um no seu tempo, porque é muita vontade, porque o Pilates Primeiro é bom. Você come, depois você perde. O Pilates é bom, o bolo é bom. Só que tem que ter momentos. Calma, vamos no bolo, depois no Pilates, dá tudo certinho. Mas esse bolo, ó, proteico, legal, tudo bacana. Eu sei que... Combina, porque não adianta... Esse bolo que você tá pensando, bolo de aniversário, eu vou aqui... E outra, não adianta pegar esse bolo também, ó, e colocar leite condensado. Não. Não faça isso. Tem gente que faz um bolo todo proteico, legal, o que acontece? Legal, aí vai lá e não aguenta. Veneno. Aí você tem que pegar e morder a bola de Pilates, se você fizer isso aí. Não faça isso, por favor. Para com isso. Segue direitinho a receita. Já sei que tem um QR Code lá para você colocar o seu celularzinho e tirar a receita direto para o seu celular e já guardar. Já dá uns prints, umas fotos aí, pra você guardar essas receitas. Que, olha, e a galera tá comendo nessa pandemia, viu? Eu vou passar na cozinha. Receita. Eu vou passar na cozinha da Arlete, dentro do Vida de Saúde, e vou ver se consigo pegar um pedacinho do bolo. Ó. Tchau, até amanhã. Tchau.